E por entender isso, ela se constrangia e queria e precisava e buscava sempre fazer o mais para o Senhor. Aquela mulher, ela buscava em primeiro lugar. E olha que ela ainda nem tem lido o livro de Mateus, porque ainda não estava nem escrito. Mas ela buscava em primeiro lugar. Ela buscava em primeiro lugar a justiça de Deus. E os milagres não foram alcançados. E aí, a história dessa mulher ela não acaba aí. Essa mulher, orientada por Eliseu, largou tudo que ela tinha e foi para uma outra terra, para um outro lugar. Eliseu chegou para ela e disse: olha, sai daqui, porque essa terra ela será assolada por uma grande seca. Se você ficar aqui, você vai passar necessidade. E aí aquela mulher, em obediência a Eliseu, em obediência ao profeta, pegou seu filho, pegou sua família e foram para um outro lugar, para uma outra terra, onde não houvesse seca, onde não houvesse escassez de alimento. E passaram-se, se eu não me engano, 7 anos. Quando a seca já havia passado, onde já havia fartura naquele lugar, aquela mulher decidiu voltar. Só que tem um probleminha. Quando ela saiu de lá, a sua terra ficou abandonada. Então, vocês já ouviram falar em MST? Naquela época já existia. O movimento de agora não. Quando eles viram a terra lá sem produzir, entraram, se apossaram e tomaram conta da região, da área lá, daquela mulher. E aí o que aconteceu? Movimento sem terra. Tomaram para não produzir, só para tomar posse. Só para tomar posse. E aí o que aconteceu? Aquela mulher, ela precisava reaver aquela terra, aquele espaço que era terra. E aí ela ficou e disse: agora o que é que eu vou fazer e tal? Porque ela teria que falar com o rei, para que o rei liberasse, né, como autoridade maior, pudesse liberar a terra, o território, para que ela pudesse novamente, né, tomar posse da terra, né, o que a gente chama de reintegração de posse, né? E aí ela foi procurar o rei. Só que aí tem mais um detalhe. Além de ter dado filho àquela mulher, além de ter ressuscitado a criança, Deus ainda queria fazer algo mais. Quando ela chegou lá para procurar o rei, para conversar com o rei, uma pessoa tinha chegado lá antes dela. Meu nome é Geazinho. Toda vez eu esqueço. Acho que eu vou voltar no meu próximo filho, que aí eu esqueço mais. Mas é Geazinho. E aí, Geazi chegou lá com o rei. E o rei tinha passado por todo aquele tempo de seca, de problema tal, né? E o rei estava sedento, ele queria ouvir do poder de Deus, ele queria saber das obras que o Senhor tinha operado e tal. E aí Geazi estava lá com o rei, contando e compartilhando o que Deus havia feito na vida daquela mulher sunamita. Disse: olha, rei, teve um tempo que tinha uma mulher que nos dava pão e depois ela construiu lá um quartinho. Quando a gente passava, a gente ficava hospedado lá e tal. Olha, aquela mulher, Deus decidiu
abençoar aquela mulher e deu a ela um filho, o filho dela morreu, mas aí logo depois Deus ressuscitou aquela criança e tal, e contando, né, do poder da obra de Deus, né, na vida daquela mulher e tal. E quando Jesus estava lá conversando com o rei, contando a história, quem é que chega lá? A mulher. Não é pegadinha não, a Sunamita. Chegou lá e disse, quando ela entrou, aí Jesus olhou assim e disse: olha, rei, sabe aquela mulher que eu estava contando que Deus fez isso e isso na vida dela? Tá aí. Foi essa mulher e é essa a criança, que agora não é mais criança, já era um rapaz, um adolescente. Foi na vida dela que Deus fez e operou esses milagres. E aí quando o rei disse, foi mesmo, então, e veio até fez aquela festa e chamou a mulher e começou a conversar. E eles começaram a conversar do poder da glória de Deus e tal. E aí a mulher foi e disse, não, rei, agora eu vim aqui porque Eliseu tinha me orientado a sair daqui porque tem uma seca e tal, e eu fui, agora não tenho mais terra, e aí como é que a gente fica? Aí o rei disse, não se preocupe. Chamou os servos dele e disse, olha, eu quero que vocês devolvam para ela tudo o que era dela e da sua família. E aí Deus foi e mais uma vez operou um milagre e restituiu na vida daquela mulher tudo que ela havia perdido. Vocês estão entendendo o que um coração agradecido, o que um coração servo consegue extrair do coração de Deus? Consegue extrair vida, consegue extrair poder, consegue extrair milagre. A tua história, meu irmão, ela pode ser igual a dessa mulher sunamita. Basta que você tenha um coração agradecido, basta que você tenha um coração de servo e que você busque fazer o mais no reino de Deus, sem reclamar, sem murmurar, mas a ponto de constranger o profeta, a ponto de constranger o coração de Deus. Essa mulher sunamita, ela tinha esse coração e ela tomou. Às vezes a gente chega na igreja e quando chegamos, vivemos o que todos conhecem como o primeiro amor. E quando nós estamos vivendo esse primeiro amor, nosso coração está assim, sempre grato e disposto a ser. Quando você se converte, quando você chega, quando você conhece o Evangelho, quando você começa a descobrir esse amor que até então você não conhecia, é um amor que nos constrange, é um amor que nos ensina, é um amor que nos alimenta, é um amor que nos sustenta. E aí quando nós descobrimos esse amor, nós alcançamos esse coração agradecido e esse coração disposto a ser.